Pode assentar. Eu pregarei 3 dias nessa semana, pretendo pregar 3 dias. Pregarei hoje, amanhã, se Deus quiser, e estarei pregando na segunda-feira, no encerramento da semana da entrega. Amém. E o tema que eu irei abordar é eclesiologia, assunto igreja. Estarei falando da igreja hoje, amanhã e na segunda-feira. Os outros pregadores, eu não sei o que eles irão pregar. Amém? Eu não sei. Eu acho importante o tema, o assunto igreja, para que nós saibamos o que ela é, quando ela foi fundada, quem a fundou, quando, onde. Compreendem? Amém. Muito bem. A Daniela está organizando ali um caderno da semana da entrega deste ano. Ali é um caderno de pedido de oração. Você vai poder fazer o seu pedido de oração ali, por você mesmo ou por outras pessoas. Nós estaremos orando. Você pode até colocar aí, viu, Daniela? Paulo César de Almeida. O Fernando, né, dessa questão do joelho. Mas eu vou pedir assim, questão do Paulo César, enfermidades, problema cardíaco. Lá uma questão do Fernando Mandinho, enfermidade também, problema do joelho. O seu pedido de oração você vai colocar o que você está pedindo, amém? Amém. Se você está pedindo por alguém, você está pedindo por você mesmo, por você mesma, você vai colocar lá vida financeira, enfim, mas você vai colocar o motivo, o seu pedido, amém, igreja? Muito bem, então nós vamos falar sobre a igreja. Primeiramente, o significado da palavra igreja. O significado da palavra igreja. A palavra vem do grego eclesia, que significa fundamentalmente uma assembleia, uma reunião. Amém? O significado da palavra igreja: assembleia, reunião. Obrigado. Então nós estamos aqui numa assembleia. Amém? Amém. Estamos aqui numa assembleia. O termo era usado para qualquer assembleia. Termo igreja, eclesia. Assembleia dos Trabalhadores, por exemplo, não é? Ou qualquer outra assembleia, qualquer outra reunião, qualquer fim. Com o tempo a palavra igreja passou a significar a reunião daqueles que seguem Jesus Cristo. Está compreendendo? Amém? Daqueles que seguem Jesus Cristo. Então significa pura e simplesmente reunião, uma assembleia. A igreja também nesse sentido de assembleia, quando eu terminar essa reunião aqui, então a igreja estará dissolvida, a assembleia estará dissolvida, não é isso? Amém? Amém. Para reunir-se amanhã novamente, não é isso? Então nesse aspecto de reunião, de assembleia, ao dar a bênção apostólica, está encerrada a assembleia de reunião, cada um vai para sua casa. Mas a igreja também, ela significa o povo de Deus em um lugar. O povo de Deus em um lugar. O povo cristão em um lugar. Por exemplo,
cristão de Belo Horizonte é a igreja em Belo Horizonte. O povo cristão em São Paulo, capital, é a igreja em São Paulo, capital. Está compreendendo? Abre o seu ouvido aí para prestar atenção, para entender, para ter entendimento, para depois você poder falar com os outros. A hora que os outros vêm com lenga-lenga, você fala, dona Ana, nós está errado. A palavra de Deus é isso aqui, assim, assim, assim. Está vendo? Então presta atenção. Isso é fundamental para o povo de Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja e não sabe o que é igreja. Não sabe nem o que ele está fazendo dentro da igreja. É uma pena. É uma pena. Confunde tudo. Então presta atenção. Fique atento. Fique atento. O povo de Deus em Belo Horizonte é a igreja em Belo Horizonte. Então esse povo aí já não é mais na recepção de assembleia, não é? Porque esse povo está sempre em Belo Horizonte, sempre em São Paulo, sempre em Nova York. Enfim, onde houver cristãos numa cidade, ali, então há uma igreja numa cidade. Numa cidade. Igreja também é a congregação. A congregação. Aquele grupo de irmãos que se reúne regularmente, sob a direção de um pastor, no nome de Jesus, se reúne no nome de Jesus e que tem comunhão entre si. Que tem comunhão entre si. Amém? Nunca na Bíblia a palavra igreja vai se referir a um prédio. Nunca. A igreja não é um prédio. Embora o local onde nós reunimos, seja aqui, seja num prédio grande, seja num lote, não interessa, que tenha ali um endereço. Onde você reúne? Onde é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Pergunta assim, né? Onde é a sua igreja? Aqui, Rua Major Gonçalves, número 12. Quer dizer, mas a pergunta na verdade é essa: onde vocês se reúnem? Compreendem? Então nós temos três acepções de igreja: o seu significado, que é a assembleia, a igreja num lugar, numa cidade, e a igreja uma congregação. A menor unidade chamada igreja na Bíblia é a congregação. Então eu tenho aqui uma igreja. Amém? Amém? Nós somos uma igreja. Somos uma igreja que estamos reunidos aqui. Somos uma igreja porque somos uma congregação. Nós nos reunimos regularmente, sob a minha direção. Está compreendendo isso? Amém. Amém. Muito bem. Falar a igreja no singular é uma abstração. Se eu falar numa igreja no singular, estou abstraindo as outras, estou retirando as outras. Existem várias igrejas cristãs, não é isso? Isso é interessante. Existem várias igrejas cristãs. Dentro de Belo Horizonte, se eu tomar a igreja como assembleia, quantas assembleias agora estão acontecendo em Belo Horizonte no nome de Jesus, não é? Como congregação, quantas congregações há em Belo Horizonte? Compreende? Se eu tomar cada cidade uma igreja, o povo de Deus numa cidade, quantas igrejas há em Minas Gerais, por exemplo? Ou quantas igrejas há no Brasil? Então falar numa igreja é abstração. E soa falso, é falso. Assim como é falso falar na igreja de Minas Gerais, isso não existe.
a igreja de Minas Gerais, a igreja brasileira, a igreja mineira. Isso não existe, na Bíblia não existe. Existe na Bíblia a igreja é uma cidade e a congregação. Está compreendendo? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso é importante. Que nós saibamos distinguir esses conceitos. Esses conceitos é como guia para nós. Amém? Para que você abra a sua mente, para que a gente abra a nossa mente, o nosso entendimento, Eu não estou falando aqui, não falei nenhuma vez aqui em denominação, não é? As igrejas, as denominações, elas são importantes didaticamente. Igreja tal, igreja quadrangular, igreja Deus é amor, igreja batista, igreja metodista, igreja, sei lá, igreja do Evangelho da Graça Plena. Essas denominações, elas são importantes do ponto de vista didático, do ponto de vista para estudo. Mas na igreja católica romana, mas aqui na Bíblia não tem isso aqui, não tem denominação aqui. Amém? Não existe uma denominação. Não vamos encontrar aqui. Não é? Muito bem. Quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja? Abra sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Quem fundou a igreja? Mateus 16, 18. Se você tiver com um lápis, se você tiver com a caneta, marque na sua Bíblia. Se você estiver anotando, anote. Mateus 16, 18. Quem fundou a igreja? O Senhor Jesus diz em Mateus 18, na parte B do versículo, diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vou comentar esse texto aqui, não é minha intenção, mas nós já comentamos várias vezes. O Senhor Jesus está dizendo aqui, sobre esta pedra é Ele mesmo, edificarei a minha igreja. Então o Senhor Jesus, Ele é o fundador da igreja, e é o fundamento da igreja. Ele é o fundador, e é o fundamento. O fundamento é Jesus. Porque tem gente que acha que foi Paulo que fundou a igreja. Tem crentes muito ignorantes com relação à palavra de Deus. Eles acham que foi Paulo que fundou a igreja. Não, o fundador da igreja é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele é o fundamento. Ele é a pedra angular. Amém? Amém. Aleluia. Quando Jesus fundou a igreja, Mateus capítulo 26. E passagens correlatas, né? Mateus 26. Versículos 20 em diante. Quando Jesus fundou a igreja. Jesus fundou a igreja, nós iremos ler aqui, mas olhe para mim. Jesus fundou a igreja
na ocasião em que ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia, a primeira Santa Ceia. Ele celebra a última Páscoa e celebra a primeira Santa Ceia. Ali ele está fundando a igreja. Vamos ler? Mateus 26, 20 em diante. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Olhe bem, Jesus e os 12 apóstolos. Portanto, aqui começa a igreja começa com os 12. Amém? A igreja não começa lá no livro de Atos, quando tinha 120 pessoas. A igreja começa com 12, é Jesus e mais 12. Amém? Estava à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. É importante dizer, os outros disseram assim: porventura sou eu, Senhor? Mas Judas disse: porventura sou eu, Rabi? Ele não chama Jesus de Senhor, ele chama ele de Rabi, chama ele de mestre, não é? Tu o disseste, o Senhor Jesus diz. E quando comiam, Jesus tomou o pão, comiam a Páscoa, amém? Tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Amém. Aqui o Senhor Jesus está fundando a igreja. A igreja, portanto, é uma instituição divina. Amém? A igreja é uma instituição divina. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A igreja então começa com Jesus mais 12. Né? Lá no livro de Atos, fala que eles estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa que o Senhor Jesus lhes enviaria do Pai, o batismo do Espírito Santo. E lá no livro de Atos diz que eles eram quase 120 pessoas. Não é isso? Quase 120 pessoas. Daqui, o Senhor Jesus vai sair, ele vai ser entregue ao Sinédrio, ele vai ser traído por Judas. Desse texto nós lemos em diante. Ele vai ser condenado, ele vai ser assassinado, vai ser morto na cruz, tudo num período, tudo rapidamente. Vai ressuscitar ao terceiro dia. Isso aqui era uma quinta-feira. Quando ele celebra a ceia, eles saem, vão para o monte, e depois os soldados vão buscá-lo lá no monte, vão prendê-lo lá no monte. De madrugada ele é levado ao conselho de Sinédrio, etc. e tal, é condenado, é julgado, um dos julgamentos mais esdrúxulos da história da humanidade. E ele é condenado. E quando é à tarde, ele está morto. Eles assassinaram ele na cruz, mataram ele na cruz, à tarde, às 3 horas da tarde. Ele morre, da sexta-feira. Antes de terminar a sexta-feira, eles o sepultam.
E ele vai passar, então, aquela noite, de sexta-feira para sábado, sepultado, vai passar o sábado todo sepultado, e vai ressuscitar o terceiro dia, no domingo. Ele ressuscita no domingo, no terceiro dia. No terceiro dia, portanto. Quando aquelas mulheres vão lá para ungí-lo, para preparar o corpo dele, elas chegam lá de manhã bem cedo e o sepulcro estava aberto, ele já havia ressuscitado. Mas ele ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita no domingo. Amém? Amém. Por isso que o domingo é o dia do Senhor, é o dia da sua ressurreição. Quando o Senhor Jesus celebra a ceia, ele celebra a última Páscoa, a partir dali, todo o trabalho judaico, todo o trabalho religioso, todo o serviço religioso, todas as festas dos judeus, todos os trabalhos do templo tinham se tornado tudo obsoleto, não valia mais nada. Eles continuariam reunindo, mas à toa. Está compreendendo? Os judeus estavam reunindo à toa a partir dali. O Senhor Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele vai ficar durante 40 dias reunindo com seus discípulos. 40 dias. Dentro desses 40 dias, os discípulos também não ficaram inativos, não ficaram quietos, muito menos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele aparece para os 11 discípulos, para os 10 discípulos, Judas já tinha se enforcado, ele aparece para os 10 discípulos, depois ele aparece para aquelas mulheres lá no sepulcro, depois para os discípulos, depois para os 11, depois ele aparece para o seu irmão Tiago, e vai aparecendo, vai conversando com eles, esse tempo todo, ele vai conversando com eles, comendo junto com eles, está entendendo? Amém. Já ressurreto, durante 40 dias. Então depois, nesses 40 dias, aí ele vai para o Pai, ele ascende ao Pai, ele sobe ao céu. Está compreendendo? Amém. Aí ele fala para os discípulos assim: ó, vocês fiquem lá em Jerusalém, aguardando a promessa que do Pai vocês vão receber, mas vocês têm que ficar lá em Jerusalém. Então os discípulos vão para Jerusalém. Lá eles receberão a confirmação, lá eles receberão o batismo do Espírito Santo. E ali sim, agora já eram cerca de 120 pessoas. Isso é importante. Então, agora de 12 eles eram 120. Aqueles 12 pregaram. Estavam lá as suas mulheres, os seus parentes. Estavam lá os parentes de Jesus, a mãe dele, os irmãos dele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Amém. Amém? Até que Pedro, batizado no Espírito Santo, ele profere um grande sermão, e ele ganha quase 3.000 almas, tudo em Jerusalém. Tudo lá em Jerusalém. Essas quase 3.000 almas são acrescidas àquelas 120. E depois, a igreja em Jerusalém continuará a crescer. Pela pregação, pela evangelização, pelo poder do Espírito Santo, ela continuará a crescer. Amém? Então, a igreja foi fundada por Jesus, e ela foi fundada na ocasião em que ele celebra a Santa Ceia. Amém? Amém. E a partir dali, então, todos os serviços judaicos tornaram-se obsoletos. Templo obsoleto, o sacerdócio
obsoleto, tudo, não valia mais nada, assim como não vale até hoje. Está compreendendo? Assim como não vale até hoje. Por que a igreja foi fundada? Por quê? Uma boa pergunta, né? Nós já falamos quem fundou, quando, por quê. A igreja foi fundada para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. Por isso nós podemos dizer que ela é a nova sociedade que Deus criou. Amém? Amém. A igreja foi fundada para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. O sal da terra. Mateus capítulo 5. No Sermão da Montanha, esse aqui é o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. 13 em diante, amém? 13 ao 16. Encontraram? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Motivo porque a igreja foi fundada para ser o sal da terra. Esta nova sociedade que ele cria para ser o sal da terra. As outras sociedades, quando eu falo em sociedade aqui, você deve estar pensando numa cidade, num estado, num país, amém? Uma cidade é uma sociedade, um estado é uma sociedade, um país é uma sociedade, compreende? Essa sociedade, cidade, estado, país, elas são instituições humanas, embora permitidas por Deus, mas elas são instituições humanas, foram fundadas por homens. Amém? Amém. Fundadas por homens, né? Os estados, conforme nós os temos hoje, os países, conforme nós os temos também, são fundações humanas. No tempo de Jesus não existia um estado como nós temos hoje, e nem países conforme nós temos hoje, a nosso país. No tempo de Jesus as cidades eram cidades-estados normalmente.
A cidade, cada cidade ela tinha o seu governo, tinha a sua lei. Está compreendendo? Mas, tanto naquele tempo quanto hoje, o porquê da igreja ter sido fundada com essa função de ser o sal da terra, o sal das outras sociedades. As outras sociedades são podres. Assim, uma cidade é podre, um estado é podre, um país é mais podre ainda. Só não apodrece tudo exatamente por causa da igreja. Quando está falando de sal, está falando de temperar, mais de conservar do que temperar. Amém? Está entendendo isso? Amém. O sal muito mais para conservar. Por que Jesus quer conservar essas cidades então? Porque Ele ama. Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus diz lá em João? Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus quer salvar. Compreende? Amém? Amém, igreja? Amém. Então o sal aqui, vós sois o sal da terra. Sois vós que conservam essa terra, essa sociedade, seja cidade, seja estado, seja país. Está entendendo isso? Amém. Agora, o Senhor Jesus diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se o sal for sem gosto, com que vai salgar? Com nada. E ele serve para quê? Aí o Senhor Jesus diz: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se uma igreja, ela não é sal da terra, ela não vale nada. A hora que eu falo isso, tem muito irmão que olha para mim com a cara ruim. Se ela não for sal da terra, ela é uma desgraça social para ser pisada pelos homens, ser achincalhada. Ao longo da história das igrejas, ao longo da história do cristianismo, muitas igrejas têm sido esse sal insípido. Está compreendendo? Amém. Então a igreja precisa ser sal da terra. É logicamente cada crente em particular sal da terra. Onde você está, você tem que estar salgando. Onde você está, você tem que ser sal, tempero. Mais do que tempero, conservação. Amém? Amém. Amém? É você na sua casa, na sua família, você na sociedade, no seu trabalho é sal, tem que ser sal. Se você não for sal, você é desgraça, não é nada. Nada. O crente que não é sal, ele tem que ser pisado, não é nada. Não vale nada. Está compreendendo? Amém. Aleluia. Precisa ser sal. Um sal bom. Não é isso? Amém. Porque você faz parte da nova sociedade que Deus criou. Assim como a sociedade, quaisquer das outras sociedades, elas são formadas por homens. A igreja também é formada por homens e mulheres. Homens, genericamente, falando, homem e mulher. Não é isso? Então cada um tem que ser salvo. Lá no seu chinês você tem que ser salvo. Eu não vou nem entrar o que é ser salvo aqui, mas você já está entendendo o que é ser salvo. Não é isso? Você está entendendo? Lá na faculdade você tem que ser salvo, na sua escola você tem que ser salvo, no bairro onde você mora é salvo, na sua família você é salvo. Você é salvo. Olha legal, hoje o sal que nós consumimos ele vem com iodo. Não é isso? Ele vem com iodo. Por quê? Porque o sal, eles descobriram que o sal, a falta de iodo
não é o sal, a falta de iodo faz com que as pessoas criassem papo. Vocês mais novos, talvez vocês nunca viram pessoas com papo. Mas eu já vi muitas pessoas com papo, com aquele papão assim, fica aqui embaixo. O sal. Então o sal, essa mistura que tem do iodo nele, é que vai, não por causa do sal, as pessoas tinha aquele papo, não é por causa do sal, não é por causa da falta do iodo. Então eles acrescentaram o iodo ao sal. Está compreendendo? Mas a função do sal, ela é principalmente aqui, além de tempero, é claro, mas para conservação. Amém? Estou respondendo a pergunta: por que o Senhor Jesus fundou a igreja? Para que ela seja sal da terra. Aleluia. Amém. 14. Vós sois a luz do mundo. Essas duas metáforas que o Senhor Jesus está usando aqui: sal da terra e luz do mundo. Aí ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. A luz não é para ficar escondida, a luz é para clarear. Não é isso? A luz é para clarear, para iluminar, para esclarecer. Onde você está, onde a igreja está, ela precisa. Traz esse caderno para mim agora, pode trazer. Já escreveram aí? Já escreveram o pedido de oração aí? Vou colocar aqui, tá? Estou espantado, não de novo aí. Aleluia. Muito bem. A igreja precisa ser luz do mundo. Se colocar uma luz aqui em cima dessa mesa, ela vai clarear aqui, digamos que a gente não tiver essas lâmpadas. Mas se você colocar debaixo da mesa, ela não tem sentido, ela não tem valor. Então a igreja ela tem que aparecer, ela tem que iluminar o mundo. O mundo jaz em trevas. Está compreendendo? O mundo jaz em trevas, as pessoas são cegas, as pessoas do mundo são cegas. A igreja, então essa nova sociedade, sal da terra, luz do mundo, se ela for um sal insípido, ela não vale nada. Vou repetir isso aí para você ficar guardando na sua cabeça, para você não ficar pensando que toda igreja é igual. Quem fala isso é um desgraçado, um mentiroso, um filho do Satanás, um filho do capeta, um servo do diabo. Por isso que é mentiroso, mente. Não. Ao longo da história do cristianismo, várias igrejas foram pisadas pelos homens, continuam sendo pisadas pelos homens, e é claro que sempre há igrejas que foram sal para conservar, e foram luz também, continuam sendo luz também hoje, para clarear esse mundo tenebroso, esse mundo fedorento, fedido, nas trevas. Esse é o papel da igreja. Por que da igreja? Amém? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador,
e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. A casa que é o mundo. Amém? A casa que é a sociedade. A luz, a igreja é luz, clareando a casa, clareando a sociedade, clareando Belo Horizonte, clareando Betim, clareando Contagem, clareando São Paulo. A igreja tem que clarear, ela tem que ser luz. Aqui não vai cá, tem que ser lâmpada, tem que ser luz, né? A lâmpada, se ela apagar essa lâmpada aqui, ela é só lâmpada, não é luz, só lâmpada, não é? Apagou-se a lâmpada, acabou. Uma igreja que não é luz, ela é uma lâmpada queimada. É uma desgraçada de uma lâmpada queimada. Vale porcaria. Não vale porcaria nenhuma! Vamos lá! Vai! Você fica guardando. Lâmpada queimada na sua casa? Fica? Claro que não. Jesus vai ficar guardando lâmpada queimada também? Você manda a lâmpada queimada no lixo, pisa nela, quebra ela. Jesus manda para o inferno. Abre o seu olho aí, amém? Aleluia. Versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É preciso que os homens vejam as boas obras da igreja. Esse que é ser luz, esse que ser sal. Se uma igreja não tem boas obras, ela não é nenhum nem outro. Ela é sal, mas é sal insípido. Ela é luz, ela é lâmpada queimada. Claro que para que uma igreja ela seja luz, ela precisa do Espírito Santo de Deus. Amém? Ela precisa do Espírito Santo de Deus. Por isso o Senhor Jesus manda que eles fiquem lá em Jerusalém, esperando até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Uma igreja sem o Espírito Santo não é nada, mas uma igreja ela pode extinguir o Espírito Santo, ela pode apagar o Espírito Santo, não é isso? Ela continua sendo igreja, mas ela já extinguiu o Espírito Santo, então ela não vale mais nada. Aí ela vira uma sociedade como qualquer outra sociedade. Não foi para isso que o Senhor Jesus criou a igreja. Eu estou respondendo a pergunta: por que o Senhor Jesus fundou a igreja? Amém? Aleluia. Onde Jesus fundou a igreja? Tem muita gente que acha que a igreja foi fundada em Roma. É impressionante o tanto da ignorância. Tem muito crente que acha que Roma, que lá é cidade onde a igreja. A igreja foi fundada em Jerusalém. Em Jerusalém, não é? Quando Jesus celebra a Páscoa, a última, e institui a ceia, estava com seus 12 em Jerusalém. Quando eles recebem o poder do alto, eles estavam em Jerusalém. A igreja começa em Jerusalém. O Senhor Jesus havia ordenado que eles pregassem o Evangelho, começando por Jerusalém, depois por toda a Judéia, por todas as cidades da Judéia, e depois lá em Samaria, lá no norte, e depois sim até aos confins da terra. Mas começa em Jerusalém. A igreja ela é fundada em Jerusalém. Amém? Amém? Ela é fundada em Jerusalém. Porque ela foi fundada então para que os homens vissem as boas obras da igreja
e glorifique o nosso Pai que está no céu. Quando os homens veem a boa alma da igreja, eles glorificam a Deus. Quando os homens não veem a boa alma da igreja, eles não glorificam a Deus, eles zombam até de Deus. Está compreendendo? Amém. Eles zombam de Deus. O modelo da igreja, então, o modelo de igreja que nós temos é a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, a igreja de Jerusalém, a igreja em Jerusalém. É o modelo da igreja que nós temos. Temos o modelo da igreja e esse modelo está aqui na Bíblia. Porque quando foi no ano 63 depois de Cristo, a igreja estava então com 30 anos lá em Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela passa por um período glorioso, maravilhoso. Depois ela vai sofrer perseguição dos seus inimigos, tanto do inimigo Satanás quanto dos inimigos carnais. Ela vai passar um período terrível. Mas lá para o ano 65, depois de Cristo, a igreja com 30 anos, 32 anos, aconteceu um fenômeno da dispersão. A igreja foi obrigada a se dispersar. Começa lá no capítulo 9 de Atos com Paulo, lá no capítulo 7 de Atos com a morte de Estevão. Antes já tinha tido morte, o irmão do Pedro já tinha sido morto, a perseguição já tinha ficado mais acirrada, o irmão do Pedro foi morto na espada, o diácono foi morto a pedrada. Os cristãos começaram a se dispersarem. A perseguição da igreja dentro de Jerusalém foi forte. Muitos se dispersaram, mas muitos permaneceram em Jerusalém. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Eles tiveram que permanecer em Jerusalém porque o Senhor Jesus havia dito para que eles permanecessem em Jerusalém. Mas nesse ano que eu estou dizendo, Jerusalém seria destruída no ano 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi totalmente arrasada, foi destruída. O seu templo belo foi destruído e Jerusalém foi destruída no ano 70. Mas o marechal romano cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém. Mas 7 anos antes, Jerusalém tinha sido cercada. Veja bem, Jerusalém tinha sido cercada 7 anos antes, por estar com 33, né? Depois de Cristo. 33 para 70, quanto que dá? 47 menos 7, 40. Muito bem. O marechal cercou Jerusalém O Senhor Jesus havia dito assim: quando vocês virem Jerusalém sitiada,
cercada. Os que estiveram no monte fujam, os que estiveram nos telhados fujam. Jerusalém. Tá. Essas contas, se eu sou ruim de fazer, eu não anoto isso aqui, mas só para você tendo noção. Quando vocês virem Jerusalém cercada, sitiada, vocês fujam. Amém? Aí eles viram Jerusalém sitiada. E os cristãos, então, os que estavam em Jerusalém, ainda se dispersaram, fugiram. Fugiram. 7 anos depois, Jerusalém seria totalmente arrasada, destruída. O templo destruído, tudo destruído. Tudo destruído. Israel deixou de existir como nação naquele ano. Israel só volta a existir como nação em 1947. 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel volta a ser nação. Pois bem, então a igreja, essa igreja que nós temos como modelo, ela está exatamente aqui na Bíblia. Ela vai permanecer esse tempo e vai ficar registrada aqui na Bíblia como modelo. Não tem mais nenhuma igreja modelo. Essa aqui que é a igreja modelo. Qualquer igreja, nós já sabemos o conceito de igreja, não sabemos? A igreja congregação, a igreja de uma cidade, a igreja congregação. Qualquer igreja, para ser igreja, para ser luz, para ser sal, ela precisa estar dentro desse molde aqui, dentro desse modelo aqui da Bíblia. Amém? Aleluia. Para que vejam as boas obras. O Senhor Jesus fala assim: vocês têm que ser luz, vocês têm que ser sal, para que os homens vejam as vossas boas obras. Agora vamos passar por livro de Atos. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Capítulo 2. Versículos 41 em diante. Atos 2, 41 em diante. Encontraram? Aqui está no final, na conclusão do sermão de Pedro. Primeiro sermão pentecostal, não é? Da Bíblia. A partir do 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Pedro, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Característica daquela igreja modelo, meus irmãos, é essa aqui, é isso aqui. Característica da igreja modelo. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja precisa ter a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina está aqui na Bíblia. Amém? Amém. Eu não posso tirar nem pôr, não posso acrescentar.
Nenhum pregador pode, nenhum pastor principalmente não pode acrescentar, ficar inventando moda. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem foi mesmo o começo da igreja? Jesus Cristo e os 12 apóstolos, não é isso? Judas aqui já tinha ido para o inferno, mas nesse período que estava em Jerusalém, eles, pelo Espírito Santo de Deus, elegeram outro para ficar no lugar de Judas, Matias. Eram 12 novamente. Doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Essa sequência precisa. Essa ordem é precisa. Primeiramente, doutrina dos apóstolos, está aqui. Depois, a comunhão. Amém? Amém. Perseverar na comunhão. É isso que a igreja aqui tem procurado praticar. Comunhão. A igreja que ela pratica comunhão, ela precisa praticar, ela precisa anunciar, ela precisa falar, para que o mundo veja isso. É errado querer praticar isso escondido. Se for escondido, ela não é luz. Compreende? Ou senão ela é uma luz debaixo da mesa, debaixo do alqueiro, não adianta. Por isso que é preciso de tocar trombeta, é preciso falar. Você está falando, porque senão não adianta. O Senhor Jesus disse lá atrás, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Então, primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Comunhão não é Santa Ceia. Santa Ceia, a comunhão celebra a Santa Ceia. Você pergunta a qualquer irmão de qualquer outra igreja: vocês têm comunhão nessa igreja? Aleluia, nós temos. Tem uns que falam até assim: nós temos. Outros falam: não, nós temos comunhão na nossa igreja, nós celebramos a Santa Ceia, blá blá blá. A Santa Ceia é a celebração da comunhão. Amém? Amém. O que é que Jesus estava com os 12 discípulos ali? Eles estavam tendo comunhão. Compreendem? Amém. Aleluia. Depois, no partir do pão. Partir do pão. Esse partir do pão me lembra muito aquilo que eu preguei de Êxodo, lá do Maná no deserto. Eles escolhiam lá no deserto. Lembram-se? Eu preguei domingo. Eles escolhiam. Um escolheu mais, outro escolheu menos. Mas depois, uma medida para cada pessoa, um homem. Então o que colhia mais ajudava o que colhia menos. Lembra-se disso? Não é isso? Quem colhe mais ajuda o que tem menos. Partir do pão, portanto. Está compreendendo? Partir do pão. Quer dizer o seguinte: a comunhão é isso que esta igreja pratica. Isso que a igreja pratica. Eu devo dizer para a igreja, então, que você seja perseverante nisso. Primeiro na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão, que é o levar as cargas uns dos outros, o lema desta igreja, que é ajudar um ao outro. A igreja ajudar, usar de misericórdia com o caído, levantá-lo. Não é isso? Amém? Amém? Isso é comunhão. O partir do pão. Se um irmão, se uma irmã vê que vai faltar o pão na sua casa, eu não vou adivinhar. Preciso falar, graças a Deus aqui não tem isso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não tem faltado. Amém. Na casa de ninguém. Mas se faltar, precisa que se chegue de faro, para que todos se ajuntem e tragam o pão para ajudar aquela família, aquela casa que estiver necessitando de pão. Eu quero dizer para vocês, tem muito crente
Ele está na igreja, está passando fome. Ele está lá na igreja, ele é fiel, mas não tem ninguém que reparte o pão com ele. Então essa igreja, ela não vale nada. Ela não é luz, ela não é nada. Ela é sal, mas tem que ser pisada pelos homens. E ela é uma lâmpada apagada, que tem que ir para os infernos. Uma igreja que não ajuda os outros é uma igreja desgraçada. Ela está perdida. Está entendendo isso? Amém? Ela está perdida. Ela não está cumprindo a função dela de ser luz e de ser sal. Ela não está glorificando. Os homens não veem isso que os homens veem. Vem malandragem, sacanagem, roubo. Não é isso que as pessoas falam. Por isso que a igreja precisa falar. Você precisa abrir a sua boca e falar. Você que está sendo que é abençoado pela igreja, você deve falar, não, eu já fui abençoado pela minha igreja me ajuda. E você deve falar, não, lá na nossa igreja nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos, na nossa igreja nós nos ajudamos, nós levamos a carga um dos outros. Isso é comunhão, isso é partir do pão. E perseverante nas orações. Durante essa semana da entrega, principalmente, estaremos orando para que a oração seja respondida. E aí eu vou garantir você, no nome de Jesus, que os seus pedidos que estão aqui serão respondidos. Amém. Por quê? Porque tem doutrina de apóstolo, tem comunhão, tem partido do pão, e aí a oração vai ser respondida. Amém. O resto das orações não são respondidas, não, pastor, não são não. Se fosse essa cidade toda que está cheia de tupido de igreja, seria outra coisa. Essa cidade desgraçada, podre, porque a maioria das igrejas são podres, não vale nada. É sal para ser pisado por homens e é lâmpada queimada. Isso é o Espírito Santo de Deus, não vale porcaria nenhuma. Elas oram, a oração não passa do teto. A sua oração vai passar do teto, no nome de Jesus, vai chegar até o trono da graça da misericórdia de Deus, exatamente por causa disso. Não é porque nós somos mais bonitos que ninguém. Tá bom? Por causa disso aqui. Mas mais ainda, versículo 43. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Todos os que criam, todos os que acreditavam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Cada um havia de mistério, de acordo com o que cada um precisava. Aleluia. Ah, mas isso é igreja primitiva. Dizem. Não, mas isso não é igreja primitiva, pastor. Esses pastores desgraçados. Fala assim. A hora que eu falo com assim, não, isso é lá na igreja primitiva. Conforme o Senhor Deus desta igreja, aqui na Bíblia da igreja modelo, é o mesmo Deus hoje, meu Deus do céu. Olha lá. Amém. O Espírito Santo de Deus enfraqueceu, ficou fajuto. Ele é o mesmo. E o Senhor Jesus não é o mesmo? Amém. Lá em Hebreus diz assim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Amém. Ele é imutável, Ele não muda. Amém. O modelo da igreja está aqui. Está aqui. Por isso que a igreja pratica isso. Essa igreja aqui pratica isso. Amém. Aleluia. Amém? Amém. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu vou entrar nesse assunto aqui amanhã. Como a igreja reunia, amanhã eu falarei como e onde as igrejas se reuniam, e eu vou falar também sobre o governo da igreja amanhã, se Deus quiser. Capítulo 4 de Atos. Capítulo 4.
32 ou 35. Eles se reuniram, eles estavam juntos. Eu acho que estar junto é mais do que reunir, não? Essa questão de estar juntos aqui é mais que estar reunido. Amém? Nós temos que estar reunindo, mas nós temos que estar juntos. Né? Nós temos que estar juntos, nós temos que estar formando um só. Amém? Agora, 32 ou 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ninguém dizia isso é meu, isso é meu, isso é meu. Todas as coisas eram comuns. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso aqui eu chamo de cala a boca para a igreja desgraçada. Cala a boca para pastor do capeta, do satanás. Isso aqui é cala a boca. Está aqui, ó. Quem quiser brigar comigo, não briga não. Vai lá e briga com Jesus Cristo. Vai lá e briga com Lucas, que quer ver isso aqui. Está entendendo? Quem não vale porcaria nenhuma ficar falando que vale? Não vale. Ela não é luz, não é nada. Agora, é povo de Deus, pastor? É povo de Deus, mas está errado. Está entendendo isso? É povo de Deus. É, mas é um povo errado. Um povo errado. E que vai para o inferno, logicamente, né? Claro, o que o Senhor Jesus vai fazer contra isso? Né? Repetindo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Aleluia. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia entre eles necessitado algum, meu Deus do céu. Olha que coisa maravilhosa. Não, mas isso é uma igreja primitiva. Ainda pega com as mãozinhas na cinturinha. Está entendendo? Não, isso não é igreja primitiva. Isso não tem condição, meu Deus do céu. Nós estamos outra coisa. Conversa. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha para mim. Isso é comunhão. Amém? Aquilo que você não pode fazer, aquilo, eu estou garantindo para você, aquilo que a igreja não pode fazer por você, se você for fiel, Deus fará por você. Amém? Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Quer ter comunhão, quer ajudar um ao outro, levar as cargas dos outros, suportar um ao outro, ajudar um ao outro, partir o pão. Não é isso? Ajudar um ao outro. Mas e aquilo que a igreja não pode ajudar? Aí Deus vai ajudar. É isso mesmo. Amém? Amém. Aleluia. Não é? Mas essa necessidade básica, a igreja tem que prover. Necessidade básica. Alimentação, não é? Comida, o pão, partir do pão. Ajudar naquilo que é básico, nas necessidades básicas. Ajudar os irmãos, moradia. Tem muito crente que mora de favor, tem muito crente que mora em favela. A igreja tem 20, 30 anos de igreja, uma igreja já tem 30, 40 anos. Tem irmão que tem 30, 40 anos morando em favela. Vai me perdoar, mas essa igreja é uma igreja desgraçada, ela não vale nada. Ela não vale nada. Está entendendo? Por quê?
Porque ela não ajudou na necessidade básica. Está lá morando em favela, morando em favor, sendo achincalhado, mesmo de igreja. Eu repito, isso não é comunismo não, hein? Isso é comunhão. Comunismo é utopia. Comunismo sim é utopia. Isso aqui é comunhão. Isso aqui é comunhão. É quando ninguém tem necessidade de coisa alguma. Porque todos se ajudam. Amém? Amém. Aleluia. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Segundo a necessidade que cada um tinha. O camarada não precisa, isso aqui é muito interpretado errado. Os outros acham assim, você tinha 10 lotes, 10 casas, você vendia as 10 casas. Não. Você sabia que tinha gente que tinha necessidade. Você tinha 10 que você podia ir lá e vender 2 ou 3 ou 4, 5 dentro da congregação para ajudar os necessitados. Entendeu como é que é? Amém? Amém? Amém. Amém. Fiquem bem então. Então amanhã eu falarei sobre o governo da igreja, onde eu tiro o modelo de governo da igreja, na Bíblia também, não é? Na Bíblia também. E como eles se reuniam e quando? Onde eles se reuniam e como eles se reuniam. Amém? Aleluia.